Amados, queridos e muito preciosos irmãos e irmãs, estamos em mais um semanário de oração e também no nosso canal, meus queridos, Saber a Fé. Então, ao mesmo tempo que esta humilde mensagem for para o Facebook, ela também irá para o canal no YouTube Saber a Fé. Para todos que, com amor, usufruem desse humilde trabalho, desde já minha gratidão. Desde já agradeço a todos. Hoje, dia 10 de maio de 2023, 10 de maio de 2023, exatamente às 11h05 da manhã, portanto, um excelente dia, um bom dia a todos e a todas, que Deus abençoe a todos nós com sua graça, sua misericórdia e o seu amor. Hoje nós vamos tratar da autoridade, como nós temos tratado nas últimas semanas. Nós primeiro tratamos da autoridade de Jesus, o Cristo, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Depois nós tratamos da autoridade das Escrituras e hoje estamos a tratar da autoridade do Espírito Santo, livremente inspirado no texto, no livro de um dos maiores pregadores da história da igreja, o maior, em minha opinião, da história recente da igreja, que foi o galês Martyn Lloyd-Jones. Oh, meu Deus! Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones. Que Deus abençoe as nossas vidas com a palavra de Deus e com a história da igreja também, hein? É muito importante todos nós conhecermos a história da ação do Espírito Santo na vida da igreja, levantando homens como o pastor Martyn Lloyd-Jones e tantos outros que ele levantou, o Espírito Santo da promessa. E na autoridade do Espírito Santo, nós queremos começar com a palavra do Senhor, uma vez que nós já oramos por todos. Muita força, meu cunhado Aldo, muita força, minha prima Adriana, muita força de Deus também, nossa querida irmã Marluce. Estaremos com a senhora agora à tarde, vamos celebrar a ceia na sua casa conforme nós combinamos. Muita força, nossa querida irmã Gorete, que está duplamente enlutada, né? Primeiro seu irmão, agora sua sogra. Que Deus a abençoe e derrame sobre a sua vida graça, misericórdia e amor. Então, presença de Deus, força de Deus, o dedo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, Deus o Espírito Santo na vida de todos nós. Que seja assim e seja assim sempre. E nós vamos aqui ler a palavra do Senhor na carta de 1 aos Coríntios, que nos diz assim. Vejam bem, né? Deus, como o ser de Deus é e o Espírito Santo é. Diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus de desordem, mas, meus queridos e queridas, de paz. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus de paz. Ele é pacificador, ele é consolador, ele habita em nós os crentes e ele é o bem no mundo. Uma novidade para vocês, né? Essa autoridade do Espírito Santo de Deus é algo maravilhoso, pois o bem habita o mundo. O bem habita o mundo. E como o bem habita o mundo? Nós falamos, propalamos a toda
a todas as pessoas. E é verdade, o mundo é cruel, o mundo jaz no maligno, o mundo é horroroso, o mundo é assustador. As coisas que ocorrem conosco, às vezes do nada, às vezes já nós estamos observando algo bem ruim acontecer e de repente explodem e nós olhamos e contemplamos essas coisas e dizemos assim, o mundo, tem muito mal no mundo. E é verdade. Só que tem bem no mundo. O bem, não é qualquer bem. Não é porque nós temos nossas boas ações, nós temos nossos bons sentimentos, fazemos coisas legais para com as pessoas, tudo isso é muito bom e é bem também. Mas o bem habita o mundo. E que bem é esse que habita o mundo? O Espírito Santo que procede de Deus o Pai e de Deus o Filho. Ele, Deus o Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho. Pois Deus é um só, Deus é um, e no ser de Deus subsistem três pessoas distintas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. E ele veio sobre este mundo no Pentecostes e derramou-se sobre o mundo de forma perfeita e habita a igreja do Senhor e o Espírito Santo na igreja, pela igreja, a defendendo, a protegendo, pois as portas do inferno não hão de prevalecer. A igreja entra e resgata da condenação certa vidas e mais vidas, para que a glória do Espírito Santo ela resida em Jesus Cristo ser glorificado em nossa salvação. E Deus o Pai ser glorificado por Jesus Cristo em nossa salvação. Toda a obra do Senhor Jesus é obra do Espírito Santo. E como eu sei disso? Toda a obra do Pai é obra do Espírito Santo. Toda a autoridade do Pai e do Filho é a autoridade do Espírito Santo. E como eu sei disso? Muito simples. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 11. O Evangelho segundo Lucas nos conta, no capítulo 11, no versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Repetindo para não existir dúvidas. Diz o texto: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Que coisa tremenda que é a palavra de Deus, que verdade absoluta e perfeita, que o bem, o Espírito Santo está conosco, está entre nós, está em nós. É o dedo de Deus que expulsa o mal. Aí a pessoa diz assim: mas como o senhor pode dizer que está para esse dedo de Deus? Que o Senhor Jesus, no contexto aqui, falando, né, que o acusaram de expulsar demônios por Belzebu, senhor das moscas. Essa foi a pior acusação, blasfêmia tremenda, porque ele expulsava e expulsa ainda hoje no Espírito e pelo Espírito Santo. A autoridade do Senhor Jesus e o executor da ordem para expulsar o mal das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos lares, das nossas igrejas, é o Espírito Santo. E como eu posso saber disso? Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Evangelho segundo Mateus nos conta, no capítulo 12, no versículo 28, onde o Senhor Jesus, mais uma vez, nos diz assim, que ele troca agora dedo, né,
pelo nome do dedo de Deus. Ele diz assim: se porém eu expulso os demônios, diz o texto, pelo Espírito de Deus, diz a palavra, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. A máxima de Calvino, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você pegar o Evangelho de Mateus, o ler, e depois abrir no Evangelho segundo Lucas e ler, e você, pela palavra de Deus, fizer uma excelente exegese, Bíblia, interpretando a Bíblia, você descobre que o dedo de Deus é o Espírito Santo. Em que sentido o Espírito Santo é o dedo de Deus? Em sua autoridade divina, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Meu Deus, como és grande, Espírito Santo de Deus. Como és Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus. És pessoa. És Deus. Você já orou ao Espírito Santo? Em nome do Senhor Jesus, no amor de Deus o Pai, na autoridade do Pai, em seu amor, na autoridade do Filho, em sua graça, e na autoridade do Espírito Santo, em seu poder, poder mesmo. Ele pode todas as coisas. Ele pode expulsar o mal e o faz. Ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a primeira obra da graça em nossas vidas, regenerando o nosso coração para crermos. Regeneração não é um processo. Regeneração é o primeiro ato do Espírito Santo nos fazendo em Jesus crermos. Nós cremos em Jesus porque o Espírito Santo abriu, regenerou, operou vida, nos fez de novo. O novo nascimento é do Espírito Santo. É na autoridade de convencimento do Espírito Santo que ocorre em nossa vida já no ato de regeneração do Espírito Santo em nós, nos regenerando, nos tornando aptos para crermos em Jesus. Por isso o reverendo Augusto escreveu, eu procurei para mostrar aqui, um livrinho maravilhoso que é Calvino, o teólogo do Espírito Santo. Todo calvinista, não é todo calviniano, que eu prefiro o termo calviniano, todo aquele que tem uma fé agustiniana, calviniana, bíblica, em primeiríssimo lugar, deve exaltar, amar e viver no poder do Espírito Santo, pois aquele que melhor entendeu todas essas coisas, que escreveu sobre elas em suas institutas, que é um livro de teologia. Nós não somos calvinianos no sentido de ter Calvino como um profeta, como algo inspirado, igual à Bíblia, não. Se você se atrever a ler as institutas, a obra do teólogo do Espírito Santo, e você vivenciar essa experiência com as institutas de Calvino, você vai voltar para a Bíblia de bate-pronto. Imediatamente você retornará à Bíblia, submisso à Bíblia, pois aquilo que aconteceu com Calbart, aquilo que aconteceu, sério, né, com Abraham Kuyper, aquilo que aconteceu com muitos e muitos, que aconteceu humildemente comigo, lendo as institutas, você volta para a palavra de Deus, porque você vê que, meu Deus, o intelecto tremendo de Calvino era um intelecto debaixo da autoridade da palavra de Deus, da autoridade do Senhor Jesus e da autoridade do Espírito Santo, por isso teólogo do Espírito Santo. Benjamin Warfield também, né? Essa ideia não é do pastor Augusto. O pastor Augusto, de forma brilhante, escreveu esse pequeno livro e nos ensina essa maravilha, mas outros também pensaram isso, outros viveram isso, e nós também temos o direito de termos essa experiência, o dever de termos essa experiência com o Espírito Santo.
Martin Lloyd Jones dedica a maior parte desse pequeno livro aqui, a sua maior palestra é a respeito da autoridade do Espírito Santo, que anula o intelecto vazio. Irmãos, Calvino foi o maior homem de oração da Reforma, o maior homem de dedicação e submissão, não menosprezando Lutero, mas, meu Deus do céu, nesse aspecto, a vida de Calvino é irretocável. Ninguém pode o acusar de que ele não era um homem de oração, que ele não era um homem da palavra e que João Calvino não era um homem do Espírito Santo. E nós devemos imitar o apóstolo Paulo, imitar Agostinho, imitar o Senhor Jesus, a todo o tempo dependente do Espírito Santo, sua autoridade. E nós devemos imitar a Calvino. Nós devemos ser homens e mulheres dependentes, vivendo na autoridade do Espírito Santo, que é paz, que intervém para vencer o mal com paz, trazendo alívio às almas perturbadas, aos endemoniados, aos opressos, aos oprimidos, pois o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo e o fazer no poder do Espírito Santo, o dedo de Deus. Que coisa tremenda. O Wayne Grudem, nós vamos citar novamente hoje, né? O Vademecum da teologia é uma coisa maravilhosa, é um livro maravilhoso. Eu amo todos os meus livros de teologia sistemática. Não tenho todos que saíram em português, mas chego perto, humildemente. Só Deus sabe, né, o esforço. Mas aqui, o Wayne Grudem, na página 619 de sua teologia sistemática, a edição, acredito, definitiva, né, que ele reescreveu, refez praticamente toda a sua obra, e as edições Vida Nova nos brindou com essa bênção. Muito obrigado ao pessoal da Vida Nova. E na página 619, ele diz assim: o poder de expelir demônios não vem da nossa própria força, prestem atenção nisso, ou do poder da nossa voz, não é gritar com o demônio, dizer impropérios, como nos filmes, né? É negócio errado. Ou em determinadas igrejas. Repetindo, o poder de expelir demônios não vem da nossa própria força ou do poder da nossa voz, mas do Espírito Santo. Assim, deve bastar um tom de voz tranquilo. Depois ele diz confiante, e ele conclui o pensamento imbuído de autoridade. Então, se hoje você se defrontar com o mal, você que é um homem, uma mulher do Espírito Santo, repreenda o mal na autoridade do Cristo, do Senhor Jesus, e na autoridade da palavra de Deus, e na autoridade do Espírito Santo. E sem nenhum histrionismo, sem gritaria, sem arrogância, porque não é você, é o Espírito Santo. E você deve fazer assim deve bastar um tom de voz tranquilo, mas confiante e mais ainda imbuído de autoridade. Não a autoridade minha, sua ou de qualquer crente, mas a autoridade do Espírito Santo. E se você voltar um pouquinho, na página 618, quem tiver o livro, obviamente fiz um esforço enorme para comprar. É um livro caro, mas quem tiver e quiser dar uma olhadinha, os colegas, né, que fizeram esse investimento, 618, diz assim: o Espírito Santo é um espírito de mansidão e de paz. Diz mais o Wayne Grudem, por causa disso, muitas vezes adequado simplesmente fazer algumas perguntas à pessoa que estamos
ajudando a pessoa opressa, né, pelo mal, podemos perguntar: você acha que um espírito maligno pode estar atacando você nessa situação? Ou você se importaria se eu repreendesse verbalmente algum espírito maligno que porventura esteja contribuindo para o seu problema? E diz mais o Wayne Grudem: também seria importante tranquilizar a pessoa, dizendo-lhe que se houver um elemento demoníaco envolvido, ela não deve pensar que isso é um reflexo negativo do seu estado espiritual, mas talvez simplesmente indique que Satanás está atacando-a, não é, para tentar afastá-la de um ministério mais eficaz para o Senhor. Conclui esse pensamento Wayne Grudem dizendo assim: cada cristão é um soldado do exército espiritual do Senhor e, não é, portanto, está sujeito a ataques das forças malignas, das forças inimigas, diz o texto, que são as forças malignas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Quem já não viveu, vamos aplicar o que nós estudamos até agora. Quem já não viveu aqueles dias de infortúnio tremendo, de surpresas além do desagradável, de tristezas e depressão espiritual? É o pior tipo de depressão. Não pode ser curado com remédios, com assistência psiquiátrica, com conversa, com aconselhamento. As outras depressões podem sim e devem ser tratadas assim. Mas a depressão espiritual, só quem pode curar é o Espírito Santo. E às vezes nós damos abertura ao pecado. Permitimos que o pecado venha para a nossa vida. E os nossos pecados, eles vão nos achar. Sim. Quem ouviu o sermão do domingo à noite? Certamente a desobediência em nossas vidas nos leva a sermos encontrados. Os pecados do passado são as barreiras do futuro. Certamente eles vão nos achar. Mas às vezes a pessoa não tem pecado nenhum, ela não fez nada de errado. E vem sobre ela aquela coisa tremenda, aquela tristeza absurda, aquele desencanto com tudo, com todos, com toda a vida. E às vezes tudo deu tão errado que a pessoa olha assim: meu Deus, será que o Senhor existe? Aí pronto. Quando um pensamento desse habita o coração de uma crente, de um crente, de um homem ou de uma mulher de Deus, um sofrimento ali está estabelecido de uma janelinha para o mal. O mal percebe que nós estamos cansados, tristes, sobrecarregados e até mesmo duvidando de Deus. Não sinta-se humilhado, porque eu já passei por isso. E outra coisa, João Batista perguntou se Jesus era o Cristo uma vez naquela situação, a situação mais adversa que João Batista passou em sua vida. Lembram disso? Ele duvidou. Será que nós temos que esperar outro? Às vezes o desencanto, a expectativa da destruição, de termos as nossas vidas viradas de cabeça para baixo, de sermos esviscerados existencialmente, nos leva a duvidar. Que é uma dúvida, Deus considera uma dúvida justa, mas que não deve existir em nossos corações, porque ela abre portas para o mal. Nós não acreditamos, isso é verdade, em muitos momentos, que Deus está ao nosso lado, e Ele está. Nós sequer acreditamos que Deus está dentro de nós. Ele está, Ele nos habita. E o Deus que nos habita é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Para quem tem algum tipo de dúvida e quer, né, algum colega que não conheça, eu acredito que todos os colegas conhecem, né? E algum irmão interessado ou irmã, o livro que eu recomendo é, né, Santo Agostinho, A Trindade. Para começar, mas é um dos melhores livros que até hoje existem sobre o assunto. E você vai se maravilhar
com o ensino da Bíblia, como as Institutas, os livros de Agostinho nos levam de volta para a Bíblia. Estou dizendo que concordo com tudo que Santo Agostinho disse e ensinou, mas estou dizendo que há de fontes. Devemos retornar às fontes da boa teologia, da palavra de Deus. O Espírito Santo, em sua autoridade, pacifica os nossos corações quando nós estamos passando por esse momento tão difícil da depressão espiritual. Vocês querem ver uma passagem no Antigo Testamento que nos fala do Espírito Santo? Vamos abrir em Abacuque. Abacuque é difícil de achar, né? Profeta menor, mas abra sua Bíblia. Pode pausar o vídeo até que você encontre Abacuque e depois você volta comigo aqui para estudar a palavra. Pausou, voltou, pronto. Abacuque, 3º capítulo, versículo 2, diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, diz o texto, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Repetindo o texto, Senhor, tenho ouvido a tua fama. Muito nós temos escutado em nossos dias sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é afamado e leva a culpa de muitas loucuras e desordens. Nós vimos que ele é paz. Nós vimos que até ao expelir o mal das nossas vidas, das vidas das pessoas, ele é paz. Ele é autoridade, mas é paz. Ele é ordem, ele é calma, ele é tranquilidade, ele faz tudo tranquilo. Ele abre o nosso coração. Você nem espera estar regenerado para crer, habilitado para crer no Evangelho. Que doce é o Espírito Santo de Deus. Se eu pudesse cantar hinos aqui, porque tem um probleminha aqui na internet, direitos autorais, mas eu cantaria os hinos lindos em nosso cenário presbiteriano, em vários hinários sobre o Espírito Santo. Cante ao Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra na hora da depressão espiritual. Avivamento é vida que está na morte ou que está quase na morte. Na morte é a pessoa que não é crente. Ela está morta em seus delitos e pecados, e o avivamento é a transformação da situação de morte espiritual para a vida por Jesus, em Jesus, na autoridade do Espírito Santo, pelo amor do Pai, em nossas vidas. É maravilhoso. Mas, às vezes, nós estamos quase morrendo em nossa fé. A depressão espiritual é tão grande que nós precisamos de avivamento. E esse avivamento vem pela presença do Espírito Santo em nosso viver, o dedo de Deus que espanta o mal, os inimigos de Deus, os nossos inimigos. Ó Santo Espírito de Deus, dedo de Deus, distancia das nossas vidas os inimigos do Senhor, que, portanto, todo inimigo de Deus é inimigo do crente. Mas os humanos são perigosíssimos, mas muito mais perigosos são os inimigos espirituais que insuflam mesmo os inimigos humanos contra nós. Dedo de Deus expulsa todos eles, manda todos eles embora. Bendito o nome do Senhor Jesus. Em tua autoridade, Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho. E a palavra continua: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, por toda a vida de Israel, por toda a vida dos crentes, por toda a vida da Igreja de Cristo, por toda a vida de todo aquele que vive debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas Escrituras.
na palavra de Deus. E o texto conclui: e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O Evangelho, a obra de Deus, a autoridade, a obra do Espírito Santo. Glorificando Jesus em nossas vidas, para que Deus, o Pai, por Jesus, seja glorificado. Essa obra tem que ser conhecida. Que obra é essa? É uma obra da graça. No final, na tua ira, porque Deus, a ira do Senhor é justa, não é raiva, é a resposta ao pecado. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É misericórdia hoje, é misericórdia amanhã, foi misericórdia ontem e será misericórdia para sempre, sempre e sempre. Misericórdia de Deus em nossas vidas. A mim, Senhor Jesus. A mim, Santo Espírito Santo de Deus. A mim, Deus o Pai, em seu amor, por misericórdia. Misericórdia sempre. Misericórdia é compartilhar da miséria do outro, do sofrimento do outro. É compaixão com a luta do outro. Deus tem tudo isso para te dar. Você quer? Você quer a autoridade do Espírito Santo, a sua misericórdia? Você quer isso em sua vida? Você quer isso? Eu quero. Eu preciso, eu necessito, a cada dia da minha vida, da misericórdia. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Antes, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, por toda a vida do crente, por toda a minha vida, por toda a tua vida. E por fim, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Vamos conhecer a autoridade e a obra do Espírito Santo. E por fim, na tua ira, lembra-te da misericórdia e nos perdoa, Santo Espírito de Deus. Quero terminar com uma oração ao Espírito Santo. No bendito nome do Senhor Jesus e no amor de Deus o Pai. Santo Espírito de Deus, que entristeci com tantas e tantas formas e tantas maneiras, te entristeci duvidando do Senhor, te entristeci desprezando, não conhecendo sobre o Senhor, te entristeci com meus pecados, abraçando o mal ao invés de estar contigo, o bem de Deus, Deus bom e maravilhoso presente neste mundo. Ó Santo Espírito, quantas vezes te entristeci. Me perdoa por Jesus, no amor do Pai. Me perdoa, Santo Espírito de Deus, eu te amo. Com todas as forças do meu humilde coração, eu te amo, Santo Espírito da promessa. Te amei quando nem sabia disso. Te amo quando o Senhor transformou meu coração para crer, regenerou meu coração, meu entendimento. Te amo quando, ao longo da vida, por todas as vezes, o Senhor me trouxe e ministrou a minha vida misericórdia, consolo e paz. O Senhor é o Paráclitos, o segundo advogado, o consolador da nossa saudade de Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão doce, tão terno. O Senhor é o Espírito Santo da promessa, que desceu no Pentecostes e que habita todo crente sincero e verdadeiro em Jesus, por Jesus, para que Cristo seja glorificado e Deus o Pai, por Jesus, receba toda a honra, glória e louvor. Santo Espírito de Deus, eu te amo. No nome do Senhor Jesus, eu te amo. Afasta das nossas vidas, nós te amamos. Diga comigo, você que está assistindo esse vídeo. Espírito Santo de Deus, eu te amo. E afasta de mim todo o mal. E que seja assim, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Por Jesus. Amém e amém. Meus queridos, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas curtidas, os likes, muito obrigado por assistirem a esse humilde trabalho.
E vai aqui uma gratidão especial, deveria ter sido no começo, mas ficou para o final, justamente porque eu me atrapalho com as coisas, como sempre. Mas a minha querida irmã Carminha, minha querida irmã Suzana e meu querido irmão doutor Alexandre, muito obrigado por todos os cuidados, vocês profissionais da área de saúde que têm se preocupado com esse humilde velho pastor. Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre vocês mais e mais graça e mais misericórdia. E a todos que têm orado por mim, meu muito obrigado. A todos vocês, um abraço, um beijo com todo respeito no coração. E até a semana que vem, debaixo da autoridade do Espírito Santo, com mais um semanário de oração. Que Deus os abençoe e os encha. Não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que seja assim, por Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém.